Nesse vídeo eu vou falar de 5 vantagens e 5 desvantagens de morar no interior de Portugal. Será que vale a pena mesmo? E chegou a hora da sua dose semanal de Canal Maximizar. Se você está assistindo ao canal pela primeira vez, caiu de paraquedas, meu nome é Max, esse aqui é o Canal Maximizar que fala praticamente tudo que tem para se falar aí sobre morar em Portugal, sobre planejamento e tudo que envolve esse planejamento para morar em Portugal. E um assunto tem se tornado popular aí recentemente, eu tenho visto alguns artigos e alguns inscritos me perguntando sobre isso, que é a questão dos incentivos que Portugal está dando para quem quiser morar no interior. A verdade é que por causa do preço dos imóveis, tanto para alugar quanto para comprar, aí nos grandes centros de Portugal, que basicamente Lisboa, Porto e até outras cidades menores também, essa concorrência, mercado totalmente saturado, o governo começou a dar incentivos e a tentar fazer com que as pessoas, principalmente imigrantes, fossem para o centro do país, morar no interior do país. Então vamos começar pelos tais incentivos, né? O que são esses incentivos? A verdade é que é muito difícil saber os detalhes, porque cada Câmara Municipal de cada conselho que está dando esses incentivos, tudo que é decidido em relação a incentivos é feito de modo autônomo. Então cada Câmara Municipal, ou seja, cada prefeitura decide que incentivos que vão dar. Pelo que eu pesquisei, são incentivos no sentido para empresas, tem muitos incentivos, tá? Por exemplo, terrenos e prédios a preços baixíssimos, vendidos, alugados, redução de impostos, tributos, até ajuda no pagamento do aluguel, algumas câmaras municipais estão fazendo para incentivar as pessoas a irem para lá. Max, como é que eu sei quais são, que cidades que estão dando esses incentivos? Me perguntaram isso muito e a resposta é: você tem que pesquisar na Câmara Municipal da cidade. Então, se você pesquisar, tiver interesse em alguma cidade do interior de Portugal, entra na Câmara Municipal, pesquisa por lá. Se não tiver nada aparente, manda um e-mail para a Câmara Municipal perguntando, falando da sua intenção de morar lá e se eles dão algum incentivo para isso. Ou seja, é pesquisar, meter a cara aí no Google e pesquisar. A ideia, pelo que eu entendi, é transformar essas pequenas áreas aí que não são muito povoadas atualmente em pequenos Eldorados aí, para fazer a galera sentir vontade de morar lá. Morar nesses lugares aí que foram se esvaziando muito em função da crise que atingiu Portugal aí. Essa crise fez com que milhares, centenas de milhares de portugueses saíssem do interior e fossem em direção aos grandes centros ou até mesmo emigrassem para outros países com situações menos complicadas do que Portugal. E o resultado disso foi que essas cidades ficaram muito pouco povoadas e com problemas aí para gerar emprego, para aquecer o comércio. E não é segredo para ninguém que Portugal tem perdido aí centenas de milhares de habitantes todos os anos e a taxa de natalidade, ou seja, o nascimento de crianças portuguesas tem diminuído cada vez mais. Agora, é importante deixar claro que existem esses incentivos, mas que isso não é bondade, né? Como eu falei, o governo está querendo gerar empregos, está querendo aumentar a renda das pessoas que vivem no interior e trazer os portugueses de volta para Portugal também. Então, esses incentivos aí de preços baixos, redução de impostos, ajuda no pagamento de aluguel, isso não é pura bondade. Tem, claro, um interesse todo do governo, mas muita gente está se aproveitando disso, e deveria mesmo, para ir morar no interior. Agora, tem que se tomar muito cuidado, algumas coisas são importantes para falar a esse respeito. E eu sempre lembro de um artigo que eu li uma vez, isso acho que todo ano aparece um negócio desse, é comum no interior da Itália, né? O governo está pagando 2.000 euros para você se mudar, para morar na casa lá na vila não sei de onde. Alguém já viu reportagem desse tipo? Pois é. Tem um motivo para o governo estar te pagando para ir morar no lugar. Muitas vezes o lugar é isolado, tem pouquíssima infraestrutura, faz um frio danado no inverno. Muito cuidado então quando você quiser aproveitar uma chance dessa. E como o nosso canal tem o foco em Portugal, então eu vou parar de falar da Itália, eu vou falar de Portugal, né? Quais são afinal as vantagens e desvantagens de se morar no interior de Portugal? Aqui eu vou dar 5 vantagens, 5 desvantagens. E depois de falar sobre isso, fica até o final do vídeo que eu vou falar a minha opinião pessoal, minha e da Lívia, sobre essa questão aí, se vale ou não a pena morar no interior de Portugal. Então quais são as vantagens? Vamos começar. Vantagem número 1, a facilidade para se encontrar um apartamento. Não estou nem falando de preço ainda, vou entrar nesse assunto, mas eu estou falando simplesmente de você conseguir encontrar um apartamento para alugar ou para comprar. O que tem acontecido com frequência, eu e a Lívia, a gente passou um pouco por isso, né, numa escala um pouco menor, você tem condição financeira de alugar, mas você não encontra apartamentos. Então, assim, mesmo atualmente você pagando 600 euros por um apartamento de um quarto, um T1, o que é um absurdo, muitas vezes você vai ver esse apartamento e existe uma concorrência muito grande de pessoas para alugar esse mesmo apartamento. E é claro que a vantagem é para quem tem fiador, para quem tem comprovante de renda. Então muitas vezes você tem a grana, mas não consegue alugar. Isso nos grandes centros, né? Lisboa, Porto. Por isso tem muita gente numa situação complicada quando o assunto é alugar um apartamento no Porto. E eu falo no Porto porque é onde a gente tem experiência mesmo, vivendo já aí há quase 4 anos. No interior de Portugal, isso dificilmente vai acontecer. Essa dificuldade de você achar um apartamento
apartamento de 1 quarto ou de 2 quartos para alugar, principalmente se você tiver a grana para fazer isso. Vantagem número 2, aí sim, o preço dos imóveis, que está relativamente mais baixo do que nos grandes centros de Portugal. E para você não confiar somente no que eu estou te dizendo, eu até fiz uma pesquisa ontem, ou seja, esse vídeo está indo no ar domingo, eu fui na quarta-feira, eu pesquisei pelo site custojusto.pt, quem quiser entra lá e procura, porque eu fui pesquisar basicamente para ter uma ideia boa mesmo e real da situação dos aluguéis, né? E eu pesquisei na cidade de Viseu, tá? A cidade de Viseu é perto aqui, distrito de Viseu, na verdade, mas cidade, concelho de Viseu. É uma cidade bem estruturada, tem uma infraestrutura boa em relação a serviços públicos. Então é ela que eu quis usar como exemplo para quem tiver, de repente, o interesse de morar no interior. Apesar de que já tem muita gente indo para Viseu, então logo logo isso em Viseu provavelmente deve acabar, se é que existe algum incentivo em Viseu. Mas foi só um exemplo, mesmo sem incentivos do governo, às vezes vale a pena olhar para essas cidades um pouco menores no interior. Então eu procurei um T1 ou T2 mobiliado e primeiro fui procurar direto no centro histórico, que é onde os apartamentos normalmente são bem mais caros, né? Bem próximos do centro ou dentro do centro mesmo histórico. E eu encontrei um T2 super moderno, certificação energética A, ou seja, você não vai passar frio no inverno, o que é sensacional, por 500 euros de aluguel. Então isso no Porto ou em Lisboa, no centro do Porto, no centro de Lisboa, eu consigo dizer com bastante tranquilidade que é impossível achar um T2 por 500 euros. E para ninguém achar que foi uma exceção à regra, eu procurei um pouco mais, achei um outro apartamento também T2, na Quinta do Galo, em Viseu, que fica aí 2,5 km do centro histórico de Viseu, também mobiliado, moderno, certificação energética A, o que, cara, é sempre maravilhoso, por 420 euros. Então, assim, o aluguel está, sim, muito mais barato ainda. Não se sabe quanto tempo, ou se vai se manter assim, mas comparando é muito mais barato. Vantagem número 3 é a calmaria. Para você ter uma ideia, o Concelho de Viseu tem menos de 100 mil habitantes, 58, 60, se eu não me engano. O Concelho do Porto, quando eu falo concelho, é a cidade, não é o distrito, né? Seria mais ou menos como cidade, estado, concelho, distrito, alguma coisa parecida com isso. O Concelho do Porto tem mais de 200 mil habitantes, que também não é muito grande, mas comparado a Viseu é bem maior. O Distrito de Viseu tem 350 mil habitantes, enquanto o Distrito do Porto tem aí 3 milhões e meio de habitantes. Então, assim, é um lugar bem menor. Consequência disso, é um lugar bem mais calmo. Não que o Porto não seja calmo também, porque a gente acha que é super calmo, mas Viseu é muito mais calmo, assim como a maioria das cidades do interior de Portugal. Tem muita área verde, parques públicos, é bem aquele clima calmo mesmo, clima de cidade do interior. Vantagem número 4 de se morar no interior de Portugal é que no interior a segurança, que já é ótima no país todo, fica maior ainda. É uma sensação de segurança muito, muito grande. Isso eu tô falando por pessoas que eu conheço que moram no interior, que moram em Viseu, e por saber como é que é o nível de segurança numa cidade grande como Porto e imaginar como que isso fica numa cidade menor ainda, onde a probabilidade de alguma violência, alguma coisa do tipo de assalto e tal, é ainda muito menor. Então, principalmente para quem está com filhos, com crianças pequenas, o interior de Portugal é, assim, mega, super seguro. Vantagem número 5, como vocês devem imaginar, se o aluguel é mais baixo e ainda existe incentivo do governo para alguns lugares, o custo de vida vai ser bem mais baixo também, comparado ao Porto, Lisboa, cidades grandes de Portugal, né? E isso ainda traz uma outra vantagem. De repente, a sua renda como aposentado ou trabalhando online ou o que for, se a sua renda não for tão alta, morar no interior pode ser sim uma boa saída. Você não vai precisar de tanto para viver quanto se fosse ficar no Porto, de repente ter que morar num quarto. No interior você consegue alugar o seu apartamento e continuar o seu trabalho, se ele não depender, né, de arrumar um emprego no local, se for um trabalho online, por exemplo. Então, o custo de vida definitivamente é uma vantagem, sim, para quem pensa em morar no interior de Portugal. Como nem tudo são flores, obviamente existem também desvantagens e eu vou falar delas agora. A primeira desvantagem, e essa é super importante, também pode ser vista como uma vantagem. Na verdade, eu falei dela agora nas vantagens, vou falar também como uma desvantagem, que é a calmaria. Mas é a calmaria no sentido de começar a vir aquela sensação de isolamento. Dependendo da cidade que você escolher, você pode ficar bem afastado dos grandes centros. E essa calmaria, depois de um tempo, pode ficar meio... Sabe aquela história Não sei se vocês já leram sobre isso, já viram alguma coisa sobre isso. Aquela historinha da pessoa que vai morar numa cidade do interior, com neve, e ela, na primeira noite, ela abre a janela e tá aquela neve bonita, os pássaros cantando, tudo maravilhoso. Aí passa uma semana, a pessoa começa a se incomodar pelo canto dos pássaros. Passam 2 semanas, ela começa a achar que tá frio demais. 3 semanas, cadê o sol? Só tem neve. É mais ou menos isso a preocupação que eu acho que quem vai morar no interior de Portugal tem que ter.
Tudo é muito lindo no começo, tudo é muito calmo, tudo é muito agradável, mas isso com o tempo pode começar a dar uma agonia. Pensa assim, se você vai passar um fim de semana no interior, né, porque você está precisando de um tempo, de uma folga mesmo daquela loucura de cidade grande, aí você passa o interior, aquela calmaria, uma maravilha. Agora, imagina a vida inteira assim, com essa calmaria. Então é isso que você tem que pensar. E claro, isso depende de cada um, depende do estilo de vida que você vive também no Brasil ou em Portugal antes de ir para o interior. De repente é exatamente essa calma que você busca, então cai na vantagem que eu acabei de falar. Desvantagem número 2 é a possível falta de alguns serviços. No caso, eu não estou nem falando de educação e transporte público. Isso costuma ser muito bom, pelo que eu pesquisei nas cidades do interior. Mas é mais, por exemplo, transporte público, assistência técnica especializada, academias, esses tipos de coisas que você teria mais facilidade numa cidade maior e no interior pode ser que você tenha muita dificuldade, tenha que ir para bem longe, para uma cidade maior, para ter esses serviços. Inclusive serviço de internet, dependendo do tamanho da cidade onde você estiver, pode ser que não tenha acesso à internet e isso é um problemão atualmente. Terceira desvantagem pode ser a falta de opções de entretenimento. Então, pode ser que não tenha um shopping, pode ser que não tenham shows perto, cinema, bares, restaurantes, teatro, eventos, enfim. É a falta mesmo de opções de entretenimento. Pode ser que você tenha a pracinha, uma lagoa, uma cachoeira e é isso. Desvantagem número 4 é o clima. A maioria das cidades do interior de Portugal só tem 2 climas, muito frio e muito calor. Claro que eu estou brincando, não é exatamente isso, tá? Mas o clima é um pouco mais extremo na cidade do interior. Então, quando está fazendo muito frio no Porto, no interior de Portugal vai estar muito mais frio. Ou seja, frio no Porto, muito frio em Viseu, que é mais ou menos ali perto. Calor em Lisboa, um calor danado lá para o interior do Alentejo. Então, assim, tem que ter isso em mente. Por isso que é tão importante a certificação energética, que é para você ter um lugar, morar em um lugar com bom isolamento térmico. Desvantagem número 5, isso foi importantíssimo para mim e para a Lívia, não sei se é para você, é para quem gosta de viajar, porque a distância para o aeroporto pode ficar muito, muito longa. E para quem está acostumado a morar no Porto ou em Lisboa, que o aeroporto é um pulinho, isso pode pesar sim. Até porque quem vai morar na Europa, o brasileiro, por exemplo, vai morar na Europa, tem também o objetivo de conhecer a Europa, porque está tudo ali pertinho. Então, a probabilidade de você viajar mais é alta, ou seja, morar longe do aeroporto pode dificultar um pouco as coisas. É uma coisa a se pensar. Então, como prometido, eu quero dar a minha opinião pessoal, minha e da Lívia, sobre morar no interior de Portugal. Vale mesmo a pena? Claro que não existe uma resposta sim ou não, tá? A resposta é muito pessoal, depende muito de cada um, depende principalmente dos seus hábitos quando você morava ou aí numa cidade grande em Portugal ou numa cidade grande no Brasil. E uma cidade grande no Brasil não precisa nem ser necessariamente grande, né? Se você mora em Santos, por exemplo, que tem 500 mil habitantes, já é muito maior do que o Porto. E se você é uma pessoa como eu, que cresceu no Rio de Janeiro, se mudou para São Paulo, trabalhava na Paulista, morava em Santos, assim, é um choque muito grande. Eu sou uma pessoa urbana, eu e a Lívia, a gente sempre quis morar numa cidade maior, né, que tivesse tudo perto, várias opções de serviço, entretenimento. Então, pra gente sabe que não daria certo morar no interior de Portugal, mesmo com todas essas vantagens. A agitação de uma cidade grande, a gente sabe que ia fazer muita falta. A gente curte muito conhecer a cidade do interior, conhecemos várias cidades do interior, passeios maravilhosos, mas aquela calmaria que eu já falei, a gente sabe que isso ia afetar muito. Por isso que pra gente não é um bom negócio. Então, para ajudar você a decidir, tem 2 perguntas que eu deixo para vocês aqui que são importantíssimas para você responder para saber se morar no interior de Portugal é ou não para você. A primeira é: como é o seu estilo de vida no Brasil ou na cidade onde você mora agora? Ele é urbano? Você está dentro daquela rotina de muito movimento? Segunda pergunta: o que é importante para você? Porque de repente, mesmo você sendo uma pessoa urbana, morou a vida inteira numa cidade grande, e você odeia morar numa cidade grande, claro que às vezes você só nota que gostava de morar em cidade grande quando você muda para uma cidade pequena. Mas aí não dá para pensar em todos os casos, né? O importante é saber o que é importante para você. Se calmaria foi importante, se custo de vida baixo foi importante, se criar os seus filhos foi importante. Isso tudo tem que ser levado em conta para decidir morar ou não no interior de Portugal. Combinado? Espero que tenha sido útil. A gente se vê semana que vem. Abração, beijos. Tchau, tchau.